Uma das grandes necessidades dos administradores de sites WordPress é manipular o banco de dados. Então, para isso, geralmente, nós utilizamos a interface do PHP-MyAdmin. Lá nós conseguimos verificar nossas tabelas, conseguimos inserir dados, fazer backup, exportar. Enfim, pelo PHP-MyAdmin nós temos uma série de opções que nós podemos executar manualmente no banco de dados de qualquer site, não apenas do WordPress. Se você quer aprender mais sobre o PHP-MyAdmin, no site da cursos7.com.br tem um curso gratuito. Pois bem, o que acontece quando a gente quer manipular o banco de dados então por linha de comando, principalmente através de algum script ou programa externo? Então, através do WP-CLI, nós temos o comando wpdb. O wpdb ele é extremamente poderoso e completo. Eu vou voltar aqui, olha, na lista de comandos e vou selecionar o wpdb logo aqui abaixo do wp-cron. Então, o wpdb ele possui aqui embaixo diversas opções. Eu vou passar nessa videoaula por aquelas que eu considero as mais importantes para o iniciante e depois nós vamos, na próxima videoaula, fazer uma importação e uma exportação completa do banco de dados, bem como um teste, para verificar aí se o nosso site realmente teve o seu banco de dados restaurado a um estágio anterior. Bem, vamos começar com o wpdb check. Então, aqui na nossa lista de comandos, nós temos o wpdb check, que é um comando que ajuda você a checar o status atual do seu banco de dados. É muito legal esse comando porque, além dele mostrar para você todas as tabelas que você tem no banco de dados do seu site WordPress, ele fala se as tabelas estão ok ou não. A seguir, nós temos um comando muito interessante, é o wpdb-cli. Esse comando ajuda a gente a entrar no painel, ou melhor, no console do MySQL, utilizando as credenciais do wp-config. Então, se eu colocar aqui um show databases, por exemplo, utilizando SQL, você vai ver que eu tenho apenas um banco de dados, que é o setor 970 test, que é o site WordPress que eu estou manipulando. Se eu der um show tables, ele vai me mostrar as tabelas desse banco de dados que está ativo. Então é muito interessante esse wpdb-cli, porque no seu script você pode escrever e inserir o SQL através do wp-cli, da linha de comando. Eu vou sair aqui da linha de comando do MySQL e voltar para a linha de comando do meu servidor. O próximo comando que eu recomendo aí você dar uma explorada é o wpdb columns. Então, com esse comando, nós podemos conhecer imediatamente quais são as colunas que nós temos no nosso banco de dados. Só que ele falou aqui, olha, que eu não tenho nenhuma tabela desse tipo nesse momento disponível. Então, a gente tem que definir alguns parâmetros antes, olha. Aqui ele usa a tabela wp-posts como exemplo. Eu vou utilizar a wp-users. Lembrando que eu preciso, antes de definir o prefixo da minha tabela, saber qual é esse prefixo. Então, para isso, nós temos um comando chamado wpdb, e aí nós podemos ou colocar tables, que vai ajudar a gente a ver todas as tabelas e seus respectivos prefixos, né? Ou nós podemos dar o wpdb check, que eu mostrei anteriormente. Então, eu vou verificar aqui, olha, wpdb columns, wpdw underline users. Como você pode ver, nós temos uma tabela muito parecida com aquela tabela da estrutura do PHP-MyAdmin que mostra o campo, o tipo de dado do campo, se é null ou não, a chave, se é primária, o dado padrão daquele campo e alguma informação extra, como autoincrement aqui. Então, isso ajuda a gente a analisar a estrutura das nossas tabelas, o wpdb columns, seguido aí, claro, do nome da nossa tabela. Existe ainda a possibilidade de você utilizar o wpdb optimize para otimizar as tabelas do seu banco, caso seja possível. Lembrando que, geralmente, pelo InnoDB, nós conseguimos fazer essa otimização. Depende da engine de cada tabela aí. Mas, quando ele não consegue otimizar, pelo menos ele faz aqui um recreate, que recria os índices, etc. E faz uma análise também na tabela, analisa a tabela. Se tudo correr bem, ele acaba dando uma otimizada aí se você tiver algum problema no seu banco. Com esse simples comando aí, né? Como você pode ver, são vários comandos. Nós temos aqui ainda o wpdb carry, que é um comando muito poderoso.
Vou abrir ele aqui para a gente ter uma referência do parâmetro. O WPDB Carry executa um SQL arbitrário. Então vamos pegar aqui, por exemplo, olha, esse exemplo. Eu vou criar meu próprio exemplo. Repare aqui que ele abriu e fechou aspas no começo, olha, e no fim. Post meta. Coloquei errado aqui. Então veja que aqui ele gerou um arquivo para a gente aí. Você pode copiar esse arquivo caso você queira essa saída. Mas basicamente o que ele fez foi um select all nesse banco de dados na tabela WPDW Post Meta. E aqui eu tenho Meta ID, Post ID, Meta Key, Meta Value. Ele tem os valores 1, 2, WPDB Page Template, Default e assim por diante para cada uma dos post metas que eu tenho. Olha, eu tenho uma string aqui armazenada, provavelmente do post que eu criei com seus anexos. Pois bem, é um comando extremamente poderoso também, porque ajuda você a executar qualquer query SQL pelo WP-CLI. Outro comando importante é o WPDB Search. Ele ajuda a gente a procurar alguma coisa no banco de dados. Por exemplo, a palavra hello. Onde que ela aparece? Então, olha, dentro da tabela WP Options, dentro da coluna Options Value, eu tenho o seguinte valor na entrada 216. A href, https, profile wordpress.org, hello from Tonya. Então, como você pode ver aqui, nós temos algumas buscas que foram feitas dentro do banco de dados e aí ele retorna para a gente a localização, né, desses dados encontrados para aquela palavra-chave que nós utilizamos. A seguir, nós temos um comando muito parecido com o WP Columns, porém é o WPDB Tables, que é mais focado nas nossas tabelas, que eu já mostrei anteriormente. E para finalizar, nós podemos ainda verificar o tamanho total do nosso banco de dados, né? Muito útil se você precisa fazer migrações, alguma coisa do tipo no banco de dados, e ele muda de tamanho frequentemente. Bem, no próximo vídeo eu vou mostrar para você na prática como exportar o seu banco de dados e importar novamente para você poder ter ele restaurado para um estágio anterior.